Isaías capítulo 6, versículo 8, diz assim: Então ouvi a voz do Senhor clamando: Quem enviarei? Quem irá de ir por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Vou repetir: Então ouvi a voz do Senhor clamando: Quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Obrigada. Senhor, em nome de Jesus, nós somos gratos porque a sua palavra ela é a verdade. E como eu falei há pouco, ela não é informação apenas, ela é espírito e é vida, ela é alimento para as nossas almas, para o nosso espírito. Pai, nós temos convicção que à medida que a sua palavra está sendo exposta, debaixo da sua inspiração, vida está sendo gerada e é capaz de remover toda a área de estagnação, de morte, de revolver a terra, de trazer vida a áreas amortecidas. Pai, e eu, por decisão, me coloco debaixo da influência do seu Espírito agora, considerando, contando com essa ajuda preciosa, Pai, para falar como Paulo diz, que me seja dada a palavra e que eu faça como convém fazer. Me ajude, Espírito Santo, Paracleto, meu amigo, a fazer isso por inspiração, com sabedoria e no tempo que tenho aqui, Senhor, e que, como diz em Hebreus 4,12, a sua palavra ela penetre como uma espada de dois gumes, com a capacidade, com o poder de promover discernimento, com o poder de fazer separação entre alma e espírito, entre junto e medula, as coisas que mais se parecem, mas que não são a mesma coisa. A sua palavra trazendo esse nível de clareza e de iluminação para que nós sejamos ativados nela, porque é o que vai nos fazer manter de pé, avançar, prosperar, conquistar o que o Senhor tem para nós, é estarmos firmados e abalizados, Pai, na sua palavra. Então nós nos submetemos por decisão ao Espírito da palavra e a recebemos como alimento para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Você pode sentar. Amados, há uma impressão. Quando eu falo impressão, é uma tentativa de na nossa linguagem expressar, né, aquilo que Deus tem comunicado. E há uma impressão muito forte no meu coração sobre rompimentos para coisas novas, e por isso a gente tem insistido, né, com a música Tudo Novo, Tudo Novo. E desde domingo que o Senhor vem ministrando ao meu coração sobre a gente sair do mecanismo de viver pelo que vê, que seria a vista, e viver pela fé, que seria a visão. Quem estava no domingo passado sabe que nós ministramos sobre vista e visão, na verdade sobre o poder da visão, e são duas palavras tão parecidas que têm significados tão diferentes, porque a 2 Coríntios 5,7 de forma muito clara vai dizer que nós fomos chamados para viver não por vista. Isso mesmo. Não por vista. 2 Coríntios 5,7 diz: porque não vivemos por vista, mas vivemos pela fé. E quando a Bíblia diz viver por vista está falando de tudo aquilo que é natural, que é real, que é verdadeiro, mas que não é a vontade de Deus. Isso. Então as coisas que acontecem e que chegam aos nossos olhos, a essa função das nossas vistas, na maioria das vezes elas sofrem influência do sistema. E elas reverberam, elas transmitem uma mensagem que não é a mensagem de Deus para nós. E por isso que nós temos a palavra, para mesmo vivendo realidades onde coisas contrárias se apresentam a nós, a gente tem a condição de decidir diferente daquilo e se apoiar na palavra. O Senhor ministrou no nosso coração no domingo passado que o principal inimigo da visão é a vista, porque a visão é aquilo que Deus mostra e que Ele tem como propósito para nós, mas a vista é aquilo que as circunstâncias mostram. E uma coisa importantíssima que eu espero ter inflamado seu coração desde domingo com isso, porque a gente vai continuar falando, é que ninguém nasceu por acaso ou para nada. Isso é tão forte, amados. O diabo trabalha no sentido de nos depreciar. Entende a expressão depreciar? Depreciar quer literalmente dizer diminuir o seu preço, tirar o seu valor. Então a gente comete erros, e isso é natural, é normal, só que o diabo ele investe nesses erros. Ele faz com que isso fique se repetindo, não só na prática, mas na nossa mente em forma de acusação,
porque essas repetições elas vão trazendo um nível de convencimento. E quando nós atingimos níveis de convencimento, a gente passa a viver por aquele que está convencido. Então, se a gente atingir um nível de convencimento, de fracasso, de derrota, de incapacidade, mesmo que propostas, oportunidades boas apareçam, a gente vai administrar essas propostas a partir daquele sentimento, daquela condição de convencimento que já se instaurou na nossa vida. E é por isso, amados, que Deus nos dá essa oportunidade de estarmos constantemente sendo expostos à palavra, para que a gente tenha pelo menos a opção. Quando eu digo pelo menos, eu não estou falando sobre a disponibilidade de Deus, eu estou falando sobre a nossa limitação. Sim. Quando Deus nos dá a oportunidade de estarmos constantemente expostos à palavra, é que pelo menos a gente não fique refém apenas daquilo que é natural, e a gente tenha a possibilidade de lançar mão dos pensamentos de Deus para não ficar refém daquilo. Amém? Vamos falar sobre os pensamentos de Deus rapidinho, porque você já parou para pensar que a nossa criação, e eu podia até dizer, nossa má criação, muitas vezes, né? Ou mal criação, a forma como a gente foi criado. E quando eu falo mal criação, não estou falando de coisa proposital, mas das limitações das instruções que a gente viveu, das experiências que a gente viveu, às vezes uma condição financeira que nos limitou. Tudo isso foi aproveitado pelas trevas para imprimir um rótulo, para imprimir um pensamento, porque, amados, a pior imagem e a mais poderosa não é aquela que o diabo pinta, é aquela que nós assumimos. A imagem que o diabo pinta, e essa é a principal arma dele, a principal arma do diabo é a sugestão. Porque a minha e a sua Bíblia diz que o diabo, para mim e para você, é um inimigo vencido. Exatamente, amém. Hebreus 2,14 diz que aquele que tem, Jesus morreu para que por sua morte ele destruísse aquele que tinha o poder sobre a morte, a saber, o diabo. Então o diabo, para mim e para você, biblicamente falando, é o inimigo vencido. Mas se a gente olhar, mas o diabo tem sido ameaça para muita gente. E tem impedido e comprometido o propósito da vida de muita gente. Por quê? Porque nesse processo, Deus trabalha em processos, Ele se oportunizou das coisas que aconteceram para dizer que nós somos aquilo que aconteceu conosco. Fica ligado nisso. O diabo trabalha para dizer que nós somos aquilo que aconteceu conosco. Mas a minha e a sua experiência negativa não nos define. Isso mesmo. Amém. Você está comigo? Nós precisamos entender, amados, que se a ira que estava destinada à humanidade era por natureza, que Romanos diz, éramos por natureza merecedores da ira, a gente também precisa entender que a salvação que nos alcançou não é por procedimento, é por causa da natureza nossa que foi mudada. Eu falo isso porque se a gente se focar nisso, a gente vai perceber que, a gente vai entender que, embora haja um grande investimento para convencimento negativo, para um autoconvencimento negativo, uma autoimagem negativa, na verdade, na nossa natureza nós somos alcançados, nós somos transformados, é o que a Bíblia diz. Está comigo? Fomos transformados em quê? Na sua mesma imagem pelo Espírito. Amém, glória a Deus. E a gente precisa estar constantemente se expondo a essas verdades, para quê? Para que a gente comece a entrar num processo de, assim como fomos convencidos pelo negativo, pelo errado, a gente começa a se convencer por aquilo que é verdadeiro, seguidamente da sua vida. Porque não adianta se tiver uma igreja de milhares de pessoas crendo e orando por você. Se você não crê naquilo, não vai acontecer. É verdade. Aí o que é que isso tem a ver com as coisas que nós lemos aqui? O texto diz que era deuses. Então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? E quem há de ir por mim? Né? Ou por nós? Quem irá por nós? Eu respondi, no caso aqui era Isaías, mas a gente pode fazer nossas palavras de Isaías. Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. O que é que isso tem a ver com as coisas que eu estou falando? Amados, quem é Deus no seu caráter? Onipotente, onipresente, onisciente, Ele pode todas as coisas, sabe todas as coisas, está em todos os lugares. Deus não está e nunca será limitado nem por mim, nem por ninguém. Está comigo? Mas Ele diz: a quem enviarei?
Isso fala sobre o propósito. O propósito de Deus, aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer operar, precisa de alguém que corresponda a Ele. E o diabo sempre trabalhou para depreciar a minha e a sua vida, para que quando Deus disser, eu posso enviar você, você dizer, Senhor, envie outro. Porque o que faz com que a gente bata em tantas portas erradas é a gente não ter consciência do nosso propósito. E por mais que as pessoas, as circunstâncias e as experiências tenham gritado no seu ouvido que você não vale nada, que você não é ninguém, Deus está vibrando para você descobrir a pessoa que você é nele, para botar os pés no propósito que Ele tem para você e romper todas as limitações. Porque quando a gente está vivendo a visão, nós falamos isso no culto passado, a visão transborda para outros. E Deus quer fazer esse efeito dominó e ir tocando a vida de outras pessoas. Então, enquanto eu falo com você aqui, permita que o Espírito ministre valor, permita que o Espírito ministre sonho, permita que o Espírito desperte aquilo que foi colocado dentro, porque é isso que Deus quer fazer hoje à noite. Amém. Diga, eu nasci. Eu nasci com e para um propósito. Um propósito. Eu nasci com um propósito. Eu nasci com um propósito. Eu nasci para um propósito. Eu nasci para um propósito. E isso é o que dá sentido. Amém. Amém, é verdade. E amados, Aleluia. eu vou ler alguns textos que vai, com certeza, Deus vai nos ajudar a entender algumas coisas e quebrar. A gente brincava lá na Paraíba, a gente brincava, quebrar alguns bezerros de ouro. O que é bezerro de ouro? Vacas sagradas, bezerros de ouro. São sofismas, são coisas que a gente dá grande valor, grande importância, mas que na verdade estão ali única e exclusivamente colocados pelo diabo para tomar o lugar do que seria verdadeiro. Quantos entenderam o que eu quis dizer? No caso específico do que nós estamos falando, irmã Tânia e os demais aqui, são opiniões que o sistema criou e fez eu e você acreditar. Que era verdade. E ele fez isso como? Através das experiências que a gente viveu, através de pessoas. Sabe que o diabo encontrou pessoas no ciclo, no caminho da nossa vida, específicas que deram hospedagem para ele, para poder imprimir em nós coisas que Deus não queria colocar. Verdade. Só que eu vou dizer para você, se você estava já acomodado, se você estava já pensando que as coisas iam ficar como estão, você dançou, porque o Espírito lhe trouxe para aqui para colocar você ativo de novo. Para você começar a ver quem você é realmente. Amém. Obrigado, Senhor. E nós vamos bater tapa de luva na cara do diabo. Amém. Porque, amados, Amém. Sobre propósito, quando eu falo sobre propósito, eu vou fornecer algumas coisas para você entrar completamente dentro do que a gente vai ministrar, porque eu tenho a impressão que vai ser muito rápido. Mas vai ser rápido, mas vai ser preciso. Amém. Propósito, mas é a principal coisa pela qual a gente foi criado. É verdade. Propósito é a principal coisa pela qual eu e você nascemos. E a gente nasce e começa a crescer para discernir isso. Outra palavra que pode ser sinônimo de propósito, só para vocês se familiarizando com as coisas que a gente vai falar, é desígnio. Sabe o que é desígnio? É algo que foi destinado para. Talvez aqui, esse pequeno grupo me ouvindo, esteja já pensando sobre si, e deve fazer isso, porque é isso que Deus quer, que a gente comece a pensar de forma pessoal. Mas já tenho tanta idade, mas já errei nisso aqui, mas a nossa realidade hoje, tudo isso são argumentos para tentar nos deixar à parte, ou melhor, nos deixar, exatamente, à parte, fora. E o que Deus quer é que a gente entenda que a gente faz parte. Amém. Eu faço parte. Que é conosco. Estou falando sobre propósito, amados. E a gente conversa muito sobre isso, eu e a Marcela, e de vez em quando ela assim, eu preciso saber de forma clara o meu desígnio, preciso saber de forma clara o meu propósito. Isso é um inconformismo que às vezes a nossa alma tem, na maioria das vezes, já deve ter acontecido com todos vocês, na maioria das vezes esse inconformismo vem quando a gente está em desvio de função, quando a gente está distraído, ou por decisão, ou por imposição. A gente está envolvido demais com coisas que não é o que Deus queria. Exatamente. A gente está se emaranhando demais com outras coisas. E como o Espírito está pronto, a Bíblia diz, Deus já comunicou lá o propósito. Então, vem aquele inconformismo, literalmente a gente se sente mal. É verdade.
E a gente pensa, eu preciso discernir o meu propósito. E muitas vezes a gente não chega, o Espírito vai lhe ministrar hoje, amém? Já está ministrando, e a mim também. Amém. Glória a Deus. Muitas vezes a gente não chega nesse ponto de despertamento do propósito, porque a gente entende que o que define o meu propósito, o meu desígnio, são as características que eu apresento. Você já parou para pensar que a gente tem uma tendência natural de fazer a gente tem a tendência de fazer leituras naturais para dizer, fulano tem tal propósito na vida dele. Por quê? Porque ele apresenta essa e essa característica, porque ele age assim. Amado, deixa eu te dizer algo que o Espírito ministrou ao meu coração. Os dons que Deus colocou no meu e no seu coração, dons, talentos que nós temos, eles existem para que a gente tenha um mínimo de autoconfiança. Presta atenção. Eles existem para que a gente tenha um mínimo de autoconfiança, senão a gente nunca entraria. Mas eles não estão ali para dizer, fulano tem essa e essa qualidade, porque ele é chamado para isso. Porque qualidades a gente desenvolve. É verdade. Você está comigo? Amém. Glória a Deus. Nem sempre as minhas habilidades definem o meu propósito. Na verdade, Deus colocou aquilo ali como um talento para eu ter o básico de autoconfiança. Porque se a gente não apresentasse nada e quando a proposta de Deus batesse, a gente dizer, pai, mas eu sou tão nada. E a maioria das vezes as pessoas dizem, mas eu tinha dificuldade nisso, mas eu sou tão isso, tão aquilo. E o que o Senhor comunicou no meu coração foi isso. Que os talentos eles foram dados para que a gente tivesse um mínimo de confiança em Deus. E olha como é interessante. E da mesma forma, Deus não nos deu todos os talentos. Percebe que eu falei, Deus nos deu os talentos para que a gente tivesse um mínimo de autoconfiança. Mas por que Deus não nos deu tudo? Por que a gente não tem todos os talentos? Por que a gente não tem todos? Primeiro, para que a gente tivesse sempre uma postura de dependência dele. Porque, mas se existe um caminho de frustração, é achar que a gente vai conseguir as coisas Sem ele. sem ele. João 15,5 diz, sem mim, Nada podeis fazer. É verdade. Mas coitado. Quantos estão entendendo? O Espírito ministrava no meu coração. Não, Deus realmente comunicou talentos a pessoas. Mas esses talentos necessariamente não é o que evidencia o propósito. Pode acreditar, pode ser, eu estou dizendo pode, porque eu guardo sempre a lacuna, o espaço do tratamento pessoal de Deus com cada indivíduo. Eu sou um ministro, mas não sou o Espírito Santo. Eu não sei como Deus trata com cada um aqui. Deus tem um tratamento pessoal com cada um. E pode ser que aquilo que Deus tem para você como propósito, você ainda não tenha evidenciado característica para aquilo. Sabia? Vou ser honesto, na maioria das vezes a gente pensou assim, não, fulano é um ministro porque ele é falante. Fui chamado para isso. Mas necessariamente não quer dizer isso. Não quer dizer que é o que você evidencia como qualidade. Pastor, então como é que eu vou saber o meu propósito? Na maioria das vezes, amados, nós estamos designados para algo que quando a gente vê, causa desconforto em nós. A gente vê aquelas coisas acontecendo e a gente diz, não devia ser assim. Está comigo? A gente se chateia com fulano que está fazendo assim, com fulano que está fazendo errado. Aí você pensa, será que eu tenho que ir lá e mudar o que ele está fazendo? Não tem a ver com o que ele está fazendo. Tem a ver com o que Deus quer que você faça. Amém. Alô, quantos estão entendendo? Sim. Amém. A quem enviarei? Quem há de ir por mim? Mas Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim. Mas para fazer o quê? Se eu não localizo. Deixa eu lhe dar o meu exemplo, por exemplo. Eita. O meu exemplo, por exemplo, foi demais, mas acontece. Se eu te fornecer o meu exemplo para que você entenda, eu sempre tive desconforto, inconformismo. Lembra que isso é a minha experiência. Deus trata com cada um de um jeito. Mas eu sempre tive inconformismo com o engano nos púlpitos. Com mensagens cheias de coisas e vazias de Deus. E vazias de base. E quando isso começou a vir no meu coração, amados, eu não tinha nenhum. Eu não colecionava nenhum currículo de ministração. Na minha lista de quantas pregações eu tinha feito, quando isso chegou no meu coração, faltava uma para ser a primeira.
estão entendendo? Amém. E pelo contrário do que se lê naturalmente, eu não evidenciava nenhuma característica de eloquência, de boa retórica, de desenvoltura no falar. Mas eu sabia que existia, eu ouvia alguém pregando, amados, e aquilo começava a se mexer dentro de mim. E eu começava a pensar, pá, mas não é bem assim, podia ter... Não, eu não estava ali como um crítico. Eu não estava ali para dizer isso é errado, não. Eu estava ali sendo ativado nas coisas que estavam dentro de mim. Tanto que nenhuma vez eu me levantei para confrontar ninguém, porque não é isso o propósito. Mas aquele desconforto que tinha no meu coração era um indicativo do meu chamado. Alô, quantos estão entendendo? Amém. Aquilo que lhe causa desconforto, que lhe causa ira, é aquilo que Deus lhe criou para resolver. Ajuda, Senhor. Quantos estão entendendo? Amém? Então, Amém. além, amados, de existir esse princípio de nós não termos recebido tudo, para que a gente tenha sempre uma dependência de Deus, a outra verdade é que a visão, o propósito, o desígnio, embora Deus coloque no coração de um indivíduo, Mário, Alexandre, seja quem for, ele não acontece sem a cooperação de outros. Sozinho, né? Deixa eu mostrar uns textos aqui a você, para você entender sobre o que eu estou falando. Êxodo capítulo 4. Eu não tenho tempo de me aprofundar, mas o Êxodo, o próprio livro já diz, fala sobre a saída do povo de Deus, que ficou 430 anos escravo de Faraó no Egito. Sim ou não? Sim. Né? E quando Deus começou a plantar no coração de Moisés o seu desígnio, Moisés era a figura menos indicada para aquilo. Por quê? Porque Moisés tinha que se levantar contra os egípcios, mas ele estava como um egípcio. Moisés era um hebreu que foi criado como egípcio, aprendeu a cultura egípcia. Ele foi chamado filho da filha de Faraó, ele era tipo o neto de Faraó, adotivo. Só que nas andanças de Moisés pelo Egito, ele se irava, sabe com o quê? Com o subjugo que o seu povo sofria. Ele estava desconfortável com a tirania que o Egito exercia sobre o povo de Israel. E quando ele teve mais claro o comunicado no Espírito de que Deus o levantaria como libertador, ele achou que ia acontecer no outro dia. Aí aconteceu aquele evento que vocês sabem que ele matou um egípcio, porque queria defender um patrício seu. E esse evento fez com que ele fosse perseguido, fugiu, aparentemente havia sido comprometido o propósito de libertar Israel. Ficou errante pelo deserto em Midian, casou, passou a ser pastor de ovelhas. História de Moisés aqui para você, rapidinho. E um dia ele está lá no seu pastoreio e Deus começa a falar com ele numa sarça. Sim ou não? Sim. Você já deve ter lido sobre isso. Sim. Porque tinha chegado o tempo de ele se levantar como aquele libertador para responder àquele desígnio, aquele propósito que tinha nascido dentro dele, apenas como um sentimento de ira, de inconformismo com aquele quadro. O que é que lhe deixa desconfortável? O que é que causa em você ira? O que é que você pensa assim, eu não sei como fazer isso, mas não é assim que tem que ser? O pastor Mário, ele não é o Espírito Santo, graças a Deus por isso. E ele não vai discernir o seu propósito. Mas nós estamos aqui para falar a palavra, e como a palavra é luz, ela vai trazer discernimento. E você pensa, talvez devia ter outras pessoas para ouvir isso aqui. Eu também penso igual a você, mas quando sabe que o meu e o seu pensamento em relação ao que Deus pensa... Então, o que eu quero dizer com isso? É contigo que Deus está falando. Amém. 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 Deus é comigo mesmo. Revela o Espírito. Aí, mas dentro dessa história de Moisés, Deus apareceu para ele e começou a dizer: Moisés, você vai se levantar, você vai até Faraó e você vai libertar o meu povo no Egito. Êxodo capítulo 4, versículo 10. Deus, nos versículos anteriores, Deus fala como vai ser que ele vai manifestar prodígios, porque Moisés está ali argumentando. Com base em que argumentação de Moisés?
com base no seu autorretrato. A palavra de Deus para Moisés é: você vai ser um libertador. A mentalidade de Moisés sobre ele mesmo: eu sou um fugitivo. Como, né? A palavra de Deus para Moisés é: você vai lidar diretamente com o principal governante que está subjugando o seu povo. E a mentalidade de Moisés sobre ele mesmo é: eu sou um cuidador de ovelha que, diga de passagem, estou fugindo há 40 anos. E quando Deus disse: você vai lá e você vai fazer isso que eu estou lhe dizendo para fazer, qual foi a primeira coisa que Moisés fez? O que eu e você, na maioria das vezes, fazemos? Pontuamos as nossas deficiências, as nossas falhas. No versículo 10 diz assim: disse porém Moisés ao Senhor, depois de Deus dizer essas coisas, ele disse: ó Senhor, nunca tive facilidade para o quê? Para falar. Galo ainda. Porque tudo que Deus tinha dito a ele antes girava em torno de: você vai lá e vai dizer a Faraó, o eu sou me mandou aqui para você libertar o meu povo. Aí ele disse: essa não é a minha área. Por quê? Porque ele entendia que propósito se revela a partir das habilidades. Alô? Sim, não. Propósito não se revela a partir das habilidades que a gente tem. Deus te deu habilidade para que você não tenha zero de confiança, entendeu? Para que você tenha alguma confiança, alguma. Mas quando ele falou isso: eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Ele argumentou a sua principal fraqueza. A resposta de Deus para Moisés, amados, sabe qual foi a resposta de Deus para Moisés? Ele estava dizendo: olha, você está falando sobre uma coisa natural, fala. Aí, pela perspectiva da criação, o mudo foi eu que fiz, o surdo foi eu que fiz, eu faço falar, eu faço parar de falar. Isso não é um problema para mim, é um problema para você. Então o que define um propósito para você não é as características que você apresenta, é aquilo que tinha lá no começo que lhe deixava virado e você queria resolver. Então, se nós entendermos o propósito, mesmo se a gente não apresente hoje características, a gente pode dizer sim ao Senhor. Amém. Que Ele vai dar as condições, porque era isso que Deus estava dizendo. Você vai perceber que a negativa de Moisés fez com que Deus colocasse outra parte importante do propósito, que é o quê? A cooperação. Mas antes de Deus apresentar um cooperador, ele disse: eu tenho o poder para fazer até um mudo falar, não posso fazer um gago. Alô? Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero só colocar uma chama dentro de você, para você começar a pensar: o que será que Deus pensa sobre mim? O que será que Deus acredita que eu posso ser e fazer, que eu ainda não acreditei até agora? Eita. Amém. Está na hora mesmo. Aleluia. Aí, olha só. Ainda no capítulo 4 de Êxodo, versículo 12. O Senhor diz: agora, pois, vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. E respondeu-lhe Moisés: ah, Senhor, peço-lhe que envie outra pessoa. Ensinando, Deus está ensinando. E ele não. Peço que envie outra pessoa. Você vê que aqui vinha um longo diálogo de Deus com Moisés, tudo na paz. Mas o próximo versículo vai dizer que Deus se irou com ele. Eita. Então, se tem uma coisa que pode irar Deus em relação a nós, é a gente negar aquilo que Ele vê em nós. Eita. É a gente falar contra o nosso próprio propósito. Alô? Verdade. O texto diz assim, então o Senhor se irou contra Moisés. Aí sim, a partir desse o Senhor irou-se contra Moisés, aí ele vai passar para a próxima parte. Ele diz: e você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem, e ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará em vê-lo. Mas inicialmente o que Deus queria era que Moisés entendesse que a força do propósito não está nas habilidades que a gente apresenta, mas está no Deus que nos arregimentou, que vai pegar aquilo que dentro de nós está como desconforto e que é exatamente aquilo que Deus nos chamou para ser e fazer. Amém. Amém. Glória a Deus. Isso aí. Jesus. É verdade. Aí aqui abre-se o leque para a próxima parte, que é o quê? Você tem um propósito, um chamado. Agora, seu propósito depende do propósito de outras pessoas.
Aí foi quando ele disse, você não tem seu irmão? O que ele estava dizendo é, a limitação que você tem é de propósito. Para que o propósito de outra pessoa tenha lugar nisso que você está fazendo. Porque qualquer líder que centralizar em si, ele está fadado a fracassar. Porque por mais habilidades que a gente evidencie, nós não fomos chamados para fazer tudo. Porque se eu tentar bater o escanteio e correr para fazer o gol, eu estou tirando, matando o dom de outra pessoa. Se eu tentar fazer aquilo que eu não fui chamado para fazer, eu estou impedindo que outro faça. Qual é a boa nova? Diz, a boa nova é que tem um lugar para você. Amém. Que as pessoas pensam em ministério, em propósito, elas pensam, mas eu não sei pregar, não sei. Amados, se as pessoas estão brigando no contexto da igreja por função, é porque na verdade elas estão querendo uma posição que não é delas. Eu queria trabalhar na igreja, mas o pastor não deixa mais isso, mas o que a Bíblia diz sobre isso é que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Se há competição é porque você está querendo fazer uma coisa que não é sua, porque a verdade bíblica é que tem mais trabalho do que trabalhador. É verdade. Efésios capítulo 4, versículo 15, vai dizer assim, 15 e 16 nós vamos ver, diz assim, antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, de Cristo, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Aí fecha o texto dizendo, à medida que cada parte executa a sua função. Olha que interessante. À medida que cada parte executa a sua função. Quando Deus comunicou de forma profunda o propósito de Moisés, que era ser libertador de Israel, ele achou que era maior do que ele, porque ele achava que ia fazer a partir das características que ele não apresentava, e achava que ia fazer sozinho. Você está comigo? Amém. O que falta em mim, diga, o que falta em mim, é o propósito de outra pessoa. É o propósito de outra pessoa. E eu acho interessante que a Bíblia diz, ele está vindo. Antes de Deus falar com ele, já tinha falado com Arão. Já tinha comunicado a Arão. Não se preocupe que ele está vindo. Então, ore por pessoas para cooperar. Quando as pessoas chegarem, reconheça a cooperação delas. Você está comigo? E aceite. Reconheça o dom e aceite a cooperação. Eu tenho muitos defeitos, amado. Mas como ministro, um defeito que eu não tenho é centralizar em mim. Porque eu não fui chamado para fazer tudo. E eu fico feliz de ver as pessoas fazendo aquilo que elas foram chamadas para fazer. Porque é assim que funciona. Quando a Bíblia fala em Efésios 4 sobre o desenvolvimento do reino no corpo de Cristo, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, cada um tem uma função, cada um tem uma cooperação. Nós temos evangelistas, nós temos profetas. Amém. Aleluia. Pastores, mestres. Amém. Amém? E tem lugar para todo mundo. A visão, ela não pode ser cumprida isoladamente. Mas Deus comunicou um propósito. Vamos falar, não pense em mim, pense em ti. Tá, e você vai desenvolver esse propósito como? Você precisa se juntar a alguém. Para Arão desenvolver o propósito dele, ele teve que se juntar a Moisés. Para Moisés desenvolver o propósito dele, ele teve que aceitar a cooperação de Arão. O que acontece, já que a gente está falando de Moisés e de Arão, o que acontece, amados, é que as pessoas às vezes as pessoas que foram designadas para cooperar juntamente, elas têm, qual é a palavra? Elas não estão, elas têm insatisfação de serem apenas cooperadores. Porque na nossa cabeça humana, ser cooperador é menos, ser cooperador é pouco. E quando Deus começou a falar com Moisés, como todo mundo, Moisés também tinha família, inclusive Arão era irmão dele, ele também tinha uma irmã, chamada Miriam. Sabe qual foi a leitura de Miriam? Ele é meu irmão, eu já cuidei dele. E ela disse a coisa que todos nós devemos ter cuidado de nunca dizer. É somente com ele que Deus fala.
Com certeza não era só com ele que Deus fala, mas essa não era a questão. A questão era, Deus comunicou um propósito a alguém e Ele está buscando pessoas que ativem o propósito próprio, cooperando com o propósito daquela pessoa. Amém. Glória a Deus. Isso mesmo. E você já leu a história, o que salvou Miriam foi a própria intercessão de Moisés. Senão- Mas ela se voltou contra a autoridade e isso atraiu para ela uma maldição. Quantos estão entendendo aqui o que eu estou falando? Eu não estou ameaçando ninguém. A ênfase da minha mensagem não é maldição, é achar o seu lugar. Amém. É achar o seu propósito. Se tem um lugar para você. Amém. No reino tem uma cooperação para você. Amém. Dá comigo? Amém. E amados, não existe nada na terra mais poderoso do que unidade. A gente sabe um pouco sobre isso. Eu falei um pouco sobre isso no final do culto passado, era aniversário da igreja. Nós falamos um pouco sobre a visão que Deus tem nos dado. Mas a minha oração sempre é: Espírito, fale aquilo que eu não tenho condição de fazer. Porque unidade, amados, só acontece quando as pessoas estão vestindo a camisa da visão de um visionário. É. Unidade é o mergulhar na cooperação de uma visão. Porque se dentro do contexto da realização de algo tiver duas cabeças, duas visões, não acontece. É divisão. Deixa eu ler com você um texto bíblico para você entender sobre o que Deus está tratando conosco. Amém. Gênesis capítulo 11. Não sei se você percebeu que domingo passado e esse, nós mudamos um pouco a linha das coisas que geralmente a gente vem ministrando, mas por causa daquilo que Deus quer fazer corporativamente. Amém. Obrigado, Senhor. E sempre, entende a expressão corporativa? Na organização. E todo o crescimento corporativo, mas ele se dá por esse padrão que a gente leu aqui de Efésios 4. A cooperação de cada parte proporciona. Está entendendo? Aquilo que vai crescer acontece com o crescimento de cada indivíduo. O crescimento coletivo é resultado do crescimento do indivíduo. É eu pegando, você pegando, ele pegando, eu somando, você somando, que vai fazer com que o todo cresça. Amém. E para que isso aconteça, a gente tem que entender que esse todo é um só. E que esse todo é de todos. Amém. Diga, o todo é um só. O todo é um e o só. todo é de todos. E o todo é de todos. Eu faço que a gente não mergulhe a entender é de fulano, é de ciclano. Eu também tenho o meu. Isso não é comigo. Aí olha o que o texto diz. Gênesis capítulo 11, versículo 1 vai dizer: no mundo todo havia apenas uma língua. Isso é pós-dilúvio, né? No mundo todo havia só uma língua, um modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam os tijolos em lugar de pedra e piche em lugar de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade como uma torre. Às vezes a gente pensa que era só uma torrezinha assim, como se fosse um negócio de botar celular. Era uma cidade em formato de torre. Era um negócio grande, imenso. E você vai entender porque que eles usavam piche em vez de argamassa. Espera aí para você entender. Vamos fazer uma cidade como uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e seremos espalhados, ou melhor, e não seremos espalhados pela face da terra. Vou dar uma pausa aqui, vou continuar lendo o texto, mas vou dar uma pausa aqui para pontuar umas coisas bem interessantes para vocês. Eu estava dizendo que isso aqui é pós-dilúvio. Todo mundo sabe que o dilúvio foi a intervenção de Deus para pôr fim a uma geração que foi completamente contrária. Multiplicou-se a maldade a ponto de Deus dizer: me arrependo de ter feito o homem sobre a terra. E Deus passou 100 e poucos anos pregando através do serviço de Noé, construindo uma arca. Arrependei-vos e convertei-vos. Depois ali entraram a família de Noé, seus filhos, suas esposas, um casal de animal de cada espécie. Para quê? Para um recomeço. E a palavra de Deus para recomeço era o quê? Enchei, multiplicai e povoai a terra. O comando era para não ficar no mesmo lugar. O comando era para se espalharem, era para povoar a terra, porque havia sido extinta a população do planeta. E aqui esses homens
diga-se de passagem, não guiados por Deus, a ideia deles era: vamos fazer uma cidade em formato de torre. No lugar de argamassa, a gente usa betume, piche, porque na mentalidade deles era: se vier outro dilúvio, a gente está dentro da torre, o piche é impermeável, não entra água, então a gente vai escapar, vai chover fora e a gente fica dentro. Era como se fosse uma grande arca em formato de torre. Era a mentalidade deles. Está comigo? E aqui estava um ponto crucial, que foi a quebra dessa aliança, foi exatamente eles quererem ficar no mesmo lugar, quando Deus disse que eles tinham que se espalhar. Mas olha só, a ênfase é o poder da unidade aqui. Diz assim, ó: e depois disseram: vamos construir uma cidade. Isso aqui, o Senhor, versículo 5: o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, e disse: eles são um só. Isso é o que? Unidade. Ali tinha uma pessoa só? Não, mas tinha uma visão que Deus tinha dado a um homem chamado Nimrod. E as pessoas estavam unidas nesse propósito. Eles não tinham outro pensamento. Qual é o pensamento deles? A gente vai fazer acontecer o que aquele homem disse. Eu digo: isso era uma coisa boa, o que eles estavam fazendo? Não, era contrário ao que Deus tinha dito. Era contrário ao que Deus tinha dito. Mas mesmo assim ia acontecer. Por quê? Tinha unidade. Unidade. O texto já começa assim: no povo havia apenas um modo de falar. Aí hoje em dia a gente precisa fazer tal coisa. Não, eu não acredito que deva ser assim. Como igreja a gente tem que fazer tal coisa. Ah, mas eu acho que não sei o quê. E por isso vai fracionando a capacidade de produzir. O texto diz que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, e disse: eles são um só povo, falam uma só língua. Começaram a construir isso, e em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. A força disso não estava no que eles estavam fazendo, ou melhor, a força não estava na natureza do que eles estavam fazendo, porque a natureza do que eles estavam fazendo era contrária a Deus. Mas havia um poder de unidade, poder de fazer junto. E eu posso dizer para você que esse inconformismo que às vezes a gente tem de não saber o nosso propósito, ele vai se resolver à medida que a gente cooperar com a vida de alguém que sabe o seu. Amém. Tá bom. Amém. O texto continua dizendo assim: venham, teçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali para toda a terra, cumprindo o propósito, mesmo que de forma forçada. Qual era o propósito? Dispersar sobre toda a terra. Para quê? Para que houvesse multiplicação, povoamento. Estranha essa palavra, mas acho que é isso aí. Dispersou por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso chamaram de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor espalhou por toda... Claro que aqui está falando literalmente sobre língua mesmo, linguagem. Sim. Como eles eram um povo pós-dilúvio, estavam num lugar só, eles falavam a mesma língua. Ah, pastor, era o que? Hebraico, aramaico, isso aqui a Bíblia não diz. Diz que era a mesma língua. Só que a gente pode usar também figurativamente aqui a verdade de que as coisas não crescem se houverem linguagens diferentes. Perigosíssimo. Sim. Mas nós somos uma igreja da fé, nós somos uma igreja da palavra, uma igreja da graça. Aí a gente começa a exaltar Cristo, a falar sobre o que Ele tem para nós. Aí, dentro do mesmo contexto, as pessoas estão falando sobre lei, sobre julgar, sobre sacrifício, sobre apresentar cada vez mais uma coisa mais perfeita a Deus. Então é um dizendo uma coisa, outro dizendo outra. Não tem como. Não vai crescer. É bem isso. O pastor diz uma coisa, a pastora diz outra. Não vai crescer. No contexto do casamento, o marido tem um pensamento, a esposa tem outro. Não vai crescer. Por que a Bíblia diz que esposas sejam sujeitas, submissas aos seus maridos? A mentalidade humana entende submissão como uma posição ruim. Entende submissão como sujeição, como maltrato. Por quê? Porque a gente tem uma tendência de olhar para as coisas de Deus como o mundo olha.
Mas na verdade o que Deus está querendo dizer é, a sua posição é debaixo de uma missão. Sub quer dizer embaixo e missão quer dizer missão. O homem tem uma missão e você tem que estar embaixo. Claro que nós estamos falando aqui sobre homens crentes que têm conhecimento da verdade, conhecimento da palavra, que tem uma verdadeira missão para você se submeter. Como se fosse um guarda-chuva. E quando a gente sai dessa posição, ou a mulher aqui no caso sai dessa posição, o que é que acontece? Divisão. Consequentemente, fracasso. Ter um propósito não quer dizer ser perfeito, quer dizer ter recebido de Deus a sinalização de em qual trilho andar. E por isso as pessoas precisam, que no caso do casamento, a esposa, os filhos. E se a esposa tiver recebido a visão, pode ser que aconteça. Aí o homem tem que ter a humildade de se alinhar. Aí isso não vai contra os princípios, vai fazer com que eu não seja homem, não. O que faz com que haja comprometimento é haver divisão. Duas visões. Quantos estão entendendo, Márcio? Às vezes as pessoas não entendem a forma como a gente lida. E claro, a gente ouve as coisas como a gente está. Por isso que a minha oração é que o Espírito sempre chegue primeiro. Porque você pode dizer uma coisa boa e a pessoa entender como uma coisa errada, como uma coisa ruim. E o diabo trabalha também para isso, para distorcer as coisas. Mas quando um líder chega para uma pessoa e diz em amor a ela assim, ó, talvez esse não seja o seu lugar, o que ele está dizendo não é, eu não quero você aqui, você não presta, pelo menos não devia ser isso. O que está dizendo é que a sua não adequação à visão impede o seu crescimento em primeira mão e, consequentemente, o crescimento do resto. Porque aqui estava destinado a dar certo, mas por quê? Porque tinha uma mentalidade só, tinha um pensamento só. Aí imagina, Deus arregimentou Arão para ser boca de Moisés. E se Arão Deus dissesse, Moisés dissesse para Arão, Arão, você tem que dizer tal coisa que foi o que Deus disse a mim. Não, já que sou eu que estou falando, eu digo o que eu quiser. Divisão. O que era que ia acontecer, não ia acontecer. Um ouvia, outro falava. O propósito. Por que nós gastamos tempo ensinando, instruindo, mas nós somos uma igreja nova, e mesmo se não fosse, a visão, ela tem que ser, nós lemos no culto passado, ela tem que ser clara, a gente tem que entender. Até para você saber, é isso que eu quero? Isso testifica aqui, se não, dá um abraço, um beijo, uma oferta, e vai se submeter a uma visão que seja aquilo que você acredita. Porque isso faz com que as coisas caminhem, tanto para você como para o lugar onde você está. Quando as pessoas quiseram acusar Jesus de expulsar demônio em nome de Beelzebul, ele apresentou um princípio ali muito claro. Jesus estava dizendo, vocês não entendem como essas coisas funcionam no reino. Porque até hoje os crentes não entendem isso. Deus botou uma doença, aí Deus tirou a doença. Deus mandou um demônio, aí Deus tirou o demônio. Misericórdia. E Jesus estava dizendo, vocês acham que eu expulso demônio em nome de Beelzebul? Então, que é o maioral dos demônios, ou seja, o próprio Satanás. Então, se eu expulso demônio em nome de Beelzebul, então o reino das trevas é um reino fadado a fracassar, porque a divisão compromete a continuidade. Uma empresa, Alexandre, uma igreja, uma equipe de venda, qualquer outra coisa, você tem que trazer para junto de você, ou melhor, você arregimenta as pessoas, apresenta a elas a visão, e você decide quem vai ficar com você a partir das pessoas que entenderam e receberam a visão. Senão você vai ter um problema com o resto da vida. É você puxando para um lado e a pessoa puxando para o outro. Vai dividir. Se colocar numa diretoria de uma empresa, numa diretoria de uma igreja, alguém que tem um pensamento diferente, ela vai ser uma pedra no seu sapato sem meia. O tempo inteiro. Por quê? Porque é o que a Bíblia diz, é um reino dividido, e um reino dividido não prospera. Se todos, por que mas a vontade perfeita de Deus era que todo mundo se reunisse na mesma igreja, sabia? No mesmo lugar, era a vontade perfeita de Deus. Mas por que isso não acontece? Porque o mesmo Deus que tem essa vontade perfeita sabe que os indivíduos são diferentes. Pensam diferentes. Tem tendência a sustentarem aquilo que pensam.
E aí Deus oportunizou. Então, abrir outros lugares, Outras placas. outras visões, para que as pessoas elas possam se adequar àquilo. E nas coisas secundárias a gente tem que ter tolerância, aceitar. Nas coisas essenciais tem que ter unidade. Amém. Amém. Porque o que é diferente que a gente tem que ter tolerância é aquilo que não é doutrinário. É aquilo que tem a ver com a visão. A visão é a forma como Deus comunica, como você vai cumprir a missão. Agora, em tudo, tanto num como outro, a gente tem que ter amor. Ah, fulano pensa diferente de mim, mas é meu irmão em Cristo, a gente não está aqui para dividir. Ele vai seguir a visão que Deus deu para ele. No fim, a missão é a mesma: fazer Jesus conhecido, ganhar almas, saquear o inferno, povoar o céu. Amém. Amém. Como ele vai fazer isso? Ele vai fazer da forma que Deus comunicou a ele. Agora, a forma que Deus comunicou a ele é a forma que encaixou no meu coração. Se for, é um indicativo de que eu estou junto com ele. Amém. Agora, se ele faz de um jeito que eu penso com um pensamento diferente, eu vou encontrar alguém que Deus estabeleceu para eu seguir aquilo, ou então Deus está falando comigo para eu fazer. Que a maioria das vezes as pessoas chegam a essa conclusão. Eu não tenho problema que as pessoas abram igreja, mas desde que elas sejam guiadas por Deus. Estão comigo? Quantos estão? Deus está tratando alguma coisa com você? Amém. De novo você vai pensar, será que isso era uma mensagem para... Claro, amados. Nós temos uma visão corporativa que vai despertar o propósito individual. Amém. Amém. Glória a Deus. Porque apesar de nós sermos um grupo pequeno, eu vejo muito potencial. E muitos aqui estão quase que com a casca, cobrindo aquilo que Deus colocou dentro. E essa casca é os seus próprios erros que construíram, o que as pessoas que lhe rotulam dizem sobre você, a escolaridade que você achava que tinha que ter mais e não tem tantas. E tudo isso são coisas importantes, mas elas não são imprescindíveis. Nem as suas habilidades são. Moisés diz: eu não consigo falar. E o que Deus estava dizendo para ele: eu consigo lhe dar a condição de você falar. Ah, mas eu não quero, manda outra pessoa. Não, não vou mandar outra. Não. Eu posso mandar um cooperador, mas você vai fazer. Amém. Estão comigo? Deuteronômio 30, 32 vai dizer que 1 põe 1000 para correr e 2 põe 10.000. Eita glória. Por isso que tem que estar unido. Amados, você quer saber se alguém tem potencial para ser um cabeça de uma visão? Ele tem que já ter sido experimentado como cooperador de outra. Sim. Ele tem que ter vivido numa cooperação e estar confortável com isso. Eu sempre estive ali naquela igreja maior. Meu prazer era desmascarar. É o inimigo, é? Que obra, Satanás, é? que obra é essa? Está trabalhando contra a luz, está trabalhando com as trevas, transitando em território do inimigo. Que obra é essa? É verdade. O que eu estou querendo dizer com isso, amados, é que era muito bom se a gente conseguisse conectar o coração no coração das pessoas e poder comunicar o que tem dentro. Porque eu sei que o diabo tem mantido pessoas há muito tempo fora, porque ele quer chegar naquele nível de convencimento, onde por mais que você ouça coisas fora, por dentro já tem uma sentença. Para você não tem jeito. Dá. Misericórdia. Tem gente que acha que nasceu para lavar a panela. Não, isso é uma parte. Isso não é o seu propósito. Eu disse aqui no começo, o que é o propósito? É a principal coisa pela qual você nasceu para fazer, para ser, foi criado. Isso mesmo. Aí na sua vida como um todo envolve todo esse tipo de cooperação. Eu preciso falar da minha esposa, mano. Minha esposa é uma mulher de propósito. Minha esposa é uma mulher que tem um chamado, que é poderosa em Deus, mas ela não deixa em nada a desejar no seu papel de mulher em casa. Eu não vejo ela se furtar de nenhuma das suas atribuições. E ela tem um potencial que não cabe dentro dessa garagem. Quantos concordam comigo? Amém. Então, mas eu queria que o Espírito comunicasse isso ao seu coração. Que Deus, hoje a figura representativa que vai despertar o seu propósito, se é que seu coração está aqui, sou eu. Eu não sou Deus, não sou Espírito Santo, nem pretendo. Mas se você está aqui, se seu coração está aqui, quem sabe disso é você. Eu sou a pessoa que Deus está usando para oportunizar a sua vida, para você pegar junto e você ser despertado para entender. Eu estou aqui, estou carregando essa carga aqui junto, porque uma hora alguém vai carregar comigo. Porque quando o meu propósito clarear,
Eu vou correr com ele e Deus vai juntar outras pessoas Desse jeito. ao meu propósito. E isso faz um ciclo de revelação de propósito, porque é imprescindível, isso não é opcional. Provérbio 19, 29, agora, não, deixa eu encontrar aqui. Provérbios 29, 18 diz que quando não há visão, o povo se perde, o povo perece. Não tem disciplina pessoal, é facilmente distraído. Agora eu queria que você, essa é a mensagem, mas eu queria que você fechasse seus olhos aí onde você está agora. Não durma não, tá? Fique ligado no Espírito. Feche seus olhos, pense em você. Pense nas tentativas que o diabo já fez de lhe convencer de uma coisa que você não é. De trazer esse rótulo de incapacidade, de impossibilidade. Aí você vê alguém fazendo algo, você até critica e rotula aquela pessoa. É o não sei o que, é o rico, é o falante, é não sei o que lá. Na verdade você está se sentindo inferior, somente isso. E foram as circunstâncias, as pessoas, na verdade o diabo por trás dessas coisas, convencendo você de que você não é capaz de se sobressair como essa pessoa que você admira. Você até critica essa pessoa, mas no fundo você admira ela. E eu quero que o Espírito Santo ministre isso ao seu coração. Nesse ambiente do reino tem espaço, tem lugar, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, não precisa competir, não precisa diminuir ninguém, não precisa apontar os erros de ninguém, você só precisa pensar sobre você mesmo. Permaneça com seus olhos fechados, pensando, o que é que me define hoje? Como eu posso olhar para mim e dizer, eu sou isso? Agora, isso que eu entendo que eu sou, é a imagem de Deus para mim? É o que Ele pensa para mim? Ou eu estou permitindo que as coisas que eu não consegui, as coisas que eu não fiz, as coisas que não chegaram, diga que eu sou algo que eu não sou? E como é que eu vou saber meu propósito? Trancado em casa, curtindo as minhas falhas? Não, a gente precisa se expor a essa palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Fique de pé agora. E fique de pé e permaneça com os olhos fechados. Porque eu vou orar. Vou orar por você. Amém, Senhor. Eu vou orar por causa disso que está repetindo tudo novo, tudo novo. Ei, a gente vai dar uma risada na cara do diabo, porque eu achava que tinha já batido o prego e virado a ponta. Já tinha sentenciado. Mas há um caminho a ser trilhado na direção do propósito. Lembra que todo dia o Senhor está nos oportunizando a viver não pelo que vemos, mas pela fé. Amém. Vai passar um tempo ainda onde as coisas que a gente vê não são tão animadoras, porque tem muita coisa que a gente está vendo que o diabo tem acesso. Mas quando você olhar pelos olhos da fé, inclusive para a sua própria vida, você vai perceber, Deus está interagindo nesse ambiente que se chama eu, que se chama Maristela, que se chama Graça, que se chama Alexandre, Tânia, Cris. Amém. Glória a Deus. Amém. E Deus tem mais, Ele tem degraus, a Bíblia diz degrau em degrau, fé em fé. O Espírito tem falado com a gente, né, Alexandre? Nessa época, cada degrau é um salto. Amém. As coisas vão acontecer rapidamente. Amém. Amém. Por isso que a gente não pode estar indiferente. Senhor, em nome de Jesus. Amém. Essa é apenas a continuidade daquilo que o Senhor começou a tratar domingo. Eu sei, Pai, que é muito mais profundo do que eu pude dizer. Isso sabe as minhas limitações, isso sabe da minha condição completa hoje como ser humano, Pai. Mas como ministro eu estou aqui como um canal Teu e entrego toda a minha confiança de que o Senhor vai fazer aquilo que eu não pude fazer. Amém. Que o espírito de despertamento vai vir sobre cada indivíduo aqui. Sim. Oh, em nome de Jesus, espírito de despertamento. Amém. Concordamos. Despertamento para o propósito. Amém. Tudo aquilo que se acumulou sobre sentimentos, emoções, até sobre o físico, rotulando coisas sobre impossibilidades, sobre falta de perspectiva de futuro, rótulos sobre incapacidade de fazer, de falar, de realizar, de ter, de possuir. Fora! Tudo aquilo que é contra a sua natureza, contra o propósito, contra os pensamentos de Deus. Fora! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Vida sendo despertada dentro. Amém. Uma explosão de dentro para Amém. fora. Removendo todo entulho, todo
lixo. Amém, Pai. E toda mentira Amém. que o diabo tem dito sobre cada indivíduo aqui, nós rejeitamos em nome de Jesus. Declaramos um tempo de avanço, cada degrau um salto. Nós vamos andar 1 ano em 6 meses. Nós vamos andar 2 anos em 1 ano. Declaro aceleração, velocidade, ganhe tempo. Amém. Amém. Aleluia. 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 Exercite confiança agora. Confiança. Começa a entregar agora aquilo que está lhe incomodando. Obrigado. Sabe, existem coisas que o diabo tem colocado como fantasmas. Você olha e parece que aquilo não vai sair dali. Em nome de Jesus. E parece que não vai sair. Entrega teu caminho ao Senhor. Amém. Confia nele. Confia nele. Policia as tuas palavras para que ela não desconstrua a sua postura de confiança. Amém. Deus continua sendo Deus e Ele vai ser amanhã. Ele era ontem, Ele é hoje, Ele vai ser amanhã. Amém. Quantas coisas Deus já fez? Ele vai continuar fazendo. Quantos Amém. milagres Ele já fez? Não foi só Lázaro que Ele mandou voltar 4 dias depois de morto. Pai, é desse jeito. Não foi só uma vez que o mar foi aberto. Não foi só uma vez que os pães foram multiplicados. Não foi só uma vez que os peixes foram multiplicados. Não, Deus é o Deus que faz uma vez, que faz duas. Amém. Dá confiança, entrega agora. Diga, eu entrego. Eu entrego essa questão. Eu entrego aquilo que me afronta. Tudo aquilo que faz com que eu diminua minha intensidade, meu fervor. Tudo aquilo que faz com que eu diminua que vem como acusação, que faz com que eu diminua a minha entrega. Eu entrego a ti, eu confio, a sua palavra diz, e o mais Ele fará. E o mais Ele fará. Lançando sobre Ele, permite que o Espírito tire, é isso que Deus está fazendo aqui. É tirar o que você não pode tirar. Há um lugar de descanso, e esse lugar de descanso é produzido pela fé. Amém. Aleluia. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Obrigado, Aleluia. Senhor. Há um Deus que vive, o seu Redentor